esse já é o segundo vídeo, se você ainda não viu o primeiro vídeo do Leontel, onde a gente fala material, tamanho e início. Lá no primeiro vídeo a gente fez o corpinho e as patinhas, e agora nesse vídeo a gente vai dar continuidade pra gente já finalizar e deixar ele fofinho. Bom, agora vamos fazer o focinho, né? Vamos começar aqui, tá? Com 6 pontos baixos no anel mágico, tá? A gente vai começar normalmente, 6 pontos baixos no anel mágico, e aí eu já volto com você com eles prontinhos. Bom, finalizei aqui, tá? Os 6 pontos baixos dentro do anel mágico, e agora nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Então, 6 não, 12 pontos baixos. Então, vai ser 6 aumentos, tá? Por toda a volta, até ficar com 12 pontos baixos, e aí eu já volto com você com essa carreira pronta. Vamos lá? Pronto, eu já finalizei aqui os 12 pontos baixos, tá? Deixa eu pegar aqui um pedaço de fio pra usar de marcador. Vou pegar esse pretinho aqui mesmo. Pronto. Vamos para a próxima carreira. A próxima carreira vai ser 18 pontos baixos, tá bom? A gente vai fazer aqui um ponto e um aumento por toda a volta, tá? Até ficar com 18 pontos baixos, até chegar aqui, né? E aí eu já volto com você. Pronto, já terminei aqui com 18 pontos baixos, né? Com 18 pontos baixos. E agora, vamos para 24 pontos. A gente vai trabalhar 1 e 2 pontinhos baixos e um aumento, tá? Por toda a volta, pra gente ficar com 24 pontos baixos. Eu vou fazendo aqui e aí eu já volto com você. Pronto, finalizada a carreira com 24 pontos baixos. Agora, pra encerrar essa parte, né? A gente vai fazer 2 carreirinhas ponto sobre ponto, tá? Só 2 carreirinhas, aí eu já volto com você pra gente já fazer aqui o focinho. Vamos lá? Prontinho aqui, ó, as 2 carreirinhas prontas, tá? Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou deixar um pedaço de fio pra mim depois costurar lá no nosso Leontel, tá bom? Nosso Zo Baby. Olha só. Pronto. Agora, vamos fazer aqui o focinho, tá? Gente, eu ia fazer o focinho nessa cor, tá? Na cor da juba. Só que eu pensei, vai ficar um focinho tão clarinho, ele, né? Ele é meio ruivinho, mas o focinho eu acho que é interessante ficar preto, né? Bem destacadão. Então, vamos fazer aqui, ó. Tem essa primeira carreira, né? A gente vai entrar entre a primeira e a segunda, de preferência deixar essa parte do início e fim pra baixo, né? Então, eu vou entrar mais ou menos por aqui, ó. Um buraquinho. E tô usando o fio, a Anne, tá? O preto na Anne, mas pode usar no amigurumi, o que você tiver. Vou fazer assim, ó. Vou fazer esse desenho e depois eu vou preenchendo, tá? Vou vir daqui pra cá. Pra cá. Cadê? Assim, tá? Vamos pular. Entrei aqui, vamos pular 1, 2, 3, 4 buraquinhos, no quinto você entra, tá bom? Ó, eu vim daqui de baixo, vamos ver se vai ficar centralizado. Vai ficar centralizado. Entrei nesse buraquinho, aí eu pulei 1, 2, 3, 4, no quinto, tá? Tô saindo. Pra gente fazer aqui o desenho dessa parte do focinho, porque depois a gente só vai preenchendo, tá? Facilita bastante quando a gente faz esse desenho aqui. Olha só. Sair lá de novo, lá em cima, só que agora por trás, né? E faço o desenho do triângulo. E sempre saindo aqui, ó, nesse buraquinho de baixo, tá? Se não der mais pra sair por esse buraquinho de baixo... Ai, esse fio branco tá atrapalhando. O de trás eu vou amarrar já, tá? Esse que fica atrás, dá pra gente amarrar aqui junto com esse aqui, ó. Do início do anel mágico, né? Vamos amarrar logo? E aí já fica tudo seguro. Ai, ficou curto. E aí já fica tudo seguro. Minha unha já tá começando a me atrapalhar já. Que um dia eu corto ela bem curtinha. Olha só, pronto. Pronto, amarrei, já finalizei. Deixa eu fazer logo essa parte aqui, te explicar, porque aí, né, eu acelero o vídeo. Eita, a agulha entrou aqui. Porque aí dá pra mim acelerar o vídeo
e não ficar aquele vídeo muito demorado, tá? Pronto, fiz aqui o desenho do triângulo, agora eu vou preenchendo. Eu vou saindo daqui pra cá, aí volto daqui, entendeu? Então, vamos lá, vou fazer aqui, vou acelerar essa parte do vídeo, tá? Aí, você vai ver essa parte bem rapidinha, aí pra você ver mais ou menos. Bom, enchi bem essa parte, tá vendo? Fui, voltei várias vezes, o fio acabou, peguei mais e fui, tá? Agora, vamos fazer essa parte aqui de baixo, ó, vamos sair mais ou menos aqui. Como eu peguei mais fio, né, eu tô com fio grande, né, ainda. Eu quero sair aqui embaixo com essa agulha. Peraí que eu consigo, vamos lá. Ó, saí, tá? A gente vai fazer aquela parte puxadinha de baixo, sabe, da boquinha. Vamos fazer aqui. Aqui. Tá? E aí, a gente puxa pra um lado. Vai. E puxa pro outro lado, ó, na mesma distância, tá? Aqui. Certo? Nós faz aquela boquinha assim, bem... Dá pra fazer menorzinho, mais discretinho, né? E vamos amarrar aqui atrás. Olha a bagunça que fica aqui por dentro, tá? A gente vai pôr enchimento aqui, então ele vai... Ah, claro que não vai aparecer, né? Fica bem discreto, bem escondido. Importante é na frente ficar uma coisa bonita. Essa parte de dentro aqui a gente abafa. Olha só, antigamente eu fazia isso aqui já na peça, hein? Vixe Maria, dava um trabalho. Agora não. Agora ficou bem melhor. E sempre que eu vou aprendendo uma coisa nova, eu trago aqui pro canal, né? Até a posição que eu colocava o olhinho de trava de segurança, eu mudei, porque é bem melhor. Pronto, e agora eu fiz aqui, tá? Olha só, fiz o focinho e a boquinha. Olha só, eu ia deixar pra depois, mas eu resolvi fazer agora, tá? Já que a gente tá mexendo com essa parte, então vamos finalizar essa parte, né? A gente vai... Deixa eu colocar aqui com o alfinete, ó. Olha bem a posição, ó, que eu tô colocando, tá? E aí, eu vou colocar no alfinete, que é pra quando chegar a hora de costurar, ele não andar, sabe? Ele não mudar de lugar, tá? Porque isso acontece, isso é bem comum. E a questão da fibra de enchimento... Eu vou começar a costurar, tá? Quando sobrar no final um pedacinho, ó, eu vou dar uma juntadinha aqui, tá? Que é pra ele não ficar muito espalhadão. E aí, a fibra depois vai completando. E aí, quando chegar no finalzinho, que faltar um pouco, aí que a gente coloca a fibra de enchimento, tá? Que é pra ela não ficar atrapalhando na hora da costura, tá? Ficar, né, aparecendo e tal. Olha só, ficar nessa posição, tá bom? Ó, nessa posição. E aí, já dá pra gente ir costurando, né? Eu vou costurando aqui. Deixa eu te mostrar como eu vou costurar, mas eu não vou fazer o vídeo dessa costura completa, porque só de eu te mostrar no início, você já vai saber, tá? Vamos costurando assim, ó. Vamos segurar aqui, vamos entrar aqui num ponto, pula um, ó.
Entrei em um ponto aqui, deixa eu amassar aqui pra você ver. Entrei aqui num ponto mais próximo, eu vou pular esse e já vou colocar no outro, tá? Vou até tirar aqui, ó. Vou entrar lá por baixo, ó, pegando, tá? A pele do leãozinho Theo. E, ó, já saí, pulei um pontinho e saí lá no outro, tá? E aí, eu puxo, tá? Tem muita gente com dificuldade pra costura. Costura bem devagarzinho, puxei, certo? Quando eu faço isso, eu puxo o fio pra cá e coloco naquele ponto que eu pulei. E aí, eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu pego esse, tá? Venho por aqui, ó. Esse aqui já tá com fio, então esse aqui já tá costurado. Eu vou pular esse que não tá com costura e vou lá no outro, tá? E vai ser assim até o final, ó. Vou lá por dentro, pegando, tá? Toda a pele dele. Pulei um ponto, tá? Pulei esse ponto que já tava com fio, pulei um que não tava e fui, ó. Agora, eu volto pra esse que não foi costurado. Voltar pra esse que não foi costurado, tá? Vou pular esse, pulo esse e vou lá no outro. Olha a importância dos alfinetes, tá? Que aí ele não mudou de lugar, apesar de eu estar amassando, mas ele não mudou de lugar, olha só. Pegou bem, tá? A pele do leãozinho. E aí, ó, fiz esse, volto pra esse que eu não tinha costurado, tá? Sempre puxando bem o fio, tá bom? Pra costura ficar bem firme. Vou tirar aqui, ó, esse alfinete, mas tirar com cuidado pra ele não mudar de lugar, tá? Pulo esse, pulo um que não foi costurado, vou lá no outro e vai assim até o final, gente, até o final. Faltando um dedo que você consiga colocar fibra, quando faltar bem pouquinho, daqui a pouco eu quebro essa agulha, é tanta força. Quando faltar um pouquinho, mais ou menos assim, aí você soca a fibra gentilmente, tá? Soca, vai arrumando, e aí você termina, finaliza, tá? Costura, amarra, faz um nozinho bem firme, ó, as fibras que for saindo, você já vai limpando, faz um nozinho bem firme, e aí você já finaliza, tá? Esconde o fio e faz tudo bonitinho, tá? No acabamento, tá bom? Então, a costura é essa daqui, ó, viu? Fica bem feitinho, ó, aqui, tá vendo? Fica bem legal. E aí, eu vou terminar aqui essa costura e eu já volto com você. Olha só, costurei aqui o focinho, ó, deu certinho, tá? A costura, olha só. Depois eu quero ver o seu, viu? Só costurinha. Ó, se só costura você vê que tá ficando feia, não tá ficando legal, dá pra desmanchar e fazer de novo, tá? Porque como a gente coloca o enchimento no finalzinho, né? Eu coloquei no finalzinho, então não fica um monte de fibra soltando também, né? Então, é isso aí o focinho. Agora, vamos fazer a orelhinha. Vamos fazer agora a orelhinha, tá bom? A gente vai fazer no anel mágico 8 pontinhos baixos, tá? Aqui dentro do anel mágico. Pronto, fiz aqui os 8 pontos baixos, tá? Eu pulei o vídeo pra não ficar muito longo, tá? Mas 8 pontinhos baixos dentro do anel mágico. Agora, eu vou puxar, tá? Se você não fez, faz. Agora, eu vou fazer 8 aumentos, tá? Vou ficar com 16 pontos baixos na próxima carreira, tá? Então, vou fazer aqui... Eita, peguei errado. Então, vou fazer aqui os 8 aumentos, tá? Pra ficar com 16 pontos baixos. E aí, eu já volto com você, com ela prontinha. Pronto, fiz os 16 pontos baixos, tá? Que a gente fez 8 aumentos, no total deu 16. Agora, eu vou colocar aqui o marcadorzinho e eu vou fazer 4 carreirinhas ponto sobre ponto, tá? Um pontinho pra cada ponto de base. Eu vou fazer aqui as 4 carreirinhas e aí eu já volto com você. Vamos lá? Prontinho, eu fiz aqui as 4 carreirinhas, tá? Agora, eu vou vir aqui no próximo pontinho, faço um ponto baixíssimo. Vou deixar um pedaço de fio pra costurar, tá? A orelhinha é assim. Fiz aqui, ó, a orelhinha e façam duas, tá bom? Já tinha feito aqui a primeira, ó. Primeira orelhinha, né? E agora, façam a outra, tá? Bom, já que a gente tá com as duas orelhinhas prontinhas, vamos colocar, né, já no... Eu vou te mostrar como eu vou colocar, tá? A posição, tudo direitinho no leãozinho, tá bom? Acho que eu vou colocar aqui primeiro os alfinetes na posição, aí eu já volto só pra te mostrar, pra não ficar muito tempo no vídeo, tá? Enquanto eu coloco. Pera aí.
Olha só, eu esqueci. Ó, enquanto eu tava colocando aqui o alfinete, eu lembrei que o interessante, pra facilitar nessa costura, ó, vamos colocar essa parte pra ponta, é a gente costurar e juntar, tá? Essas duas partes, tá? Pra não ficar essa boca aberta, juntar essas duas partes pra facilitar na hora de costurar, tá? E fica uma costura bem mais firme, tá? Bem mais fácil de costurar, facilita bastante, ó. Então, eu pego a alcinha, opa, eu vou pegando de 2 em 2 pontos, tá? Eu pego a alcinha de fora de um ponto de um lado, a alcinha de fora do ponto do outro, tá? E vou juntando, ó, e vai formando um só, tá bom? Vou fazer aqui essa parte, vou fazendo as duas orelhinhas, depois que eu fizer essas duas costurinhas, eu vou posicionar ali com o alfinete, e aí eu volto pra te mostrar a posição, tá? E como eu inicio a costura, tá? Pra você que ainda não tá muito habituado a costurar, tá? Ter uma ideia mais ou menos, tá bom? Olha só, posicionei aqui as duas orelhinhas, tá? Eu posicionei deixando os fios de baixo pra cima, tá? Que eu gosto de costurar nessa posição de baixo para cima, tá? Então, ajustei pra ficar assim em cada lado. Coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? De distância dos olhinhos dos dois lados. E em cima, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? De cima para baixo, 5, 5, e aqui 6 e 6, tá bom? E aí, eu vou costurando, tá? Coloco na peça, saio no próximo ponto, tá? Pode sair atrás ou na frente, tanto faz. Pego um pontinho. Olha só, peguei um ponto aqui, entro na peça, tá? Bem próximo, ó, da posição que eu estou. Saio de novo, ó, próximo também. Passo no pontinho, no próximo pontinho de novo. Vai fazendo isso bem devagar, bem sossegadinho, tá? E vai lá de novo, entra num pontinho, sai no outro. Deixa eu sair aqui mais na frente. E assim que você vai costurando, tá? O alfinete é pra você não se perder de onde você começa, onde você termina, tá bom? Vou fazer aqui essas costuras, e aí eu já volto com você, com essas costuras prontinhas, ó, das duas orelhinhas, tá bom? Essa posição aqui pra mim não tá legal gravando e costurando, mas eu tenho certeza que pra você vai ser melhor do que tá aqui pra mim, né? Porque na hora de gravar dá trabalho gravar assim, tá? Então, eu vou aqui, ó, parar um pouco de gravar, tá? Pra poder fazer essa costura. E aí, eu já volto com você com elas costuradinhas, tá bom? Pronto, terminei aqui de costurar as orelhinhas, ó, bem costuradinhas, tá? Guardei o fio, amarrei e tá tudo certo. Agora, vamos costurar as mãozinhas e os bracinhos, né? E as perninhas, tá? Vamos começar pelo bracinho. Olha só, vou começar aqui pelo bracinho, dando o acabamento no bracinho. Lembrando que aqui na parte do bracinho, eu só coloquei enchimento aqui nessa parte, e essa outra eu deixei sem, tá? Que é pra ficar mais flexível. E aí, ó, eu vou dobrar com isso aqui pra cima, né? Dobro assim, tá? E vou fazendo aqui, ó, esse fechamento, que é pra facilitar mesmo na hora da costura, igual a orelhinha lá, né? Que a gente transforma, a gente fecha a boquinha, né? A gente transforma duas partes em uma, né? Fecha essa boca e consegue costurar com mais facilidade, tá? Aí, eu vou te falar a posição. Eu falo a posição de um bracinho e você vai saber que do outro lado é igual, tá? Olha só, a gente vai costurar, ó, tá vendo? Isso aqui fica pra frente, ó, nessa posição, tá? Coloca ele de lado, coloca assim, ó, mais ou menos nessa direção. Eu gosto de colocar a capatinha mais pra frente, assim, tá bom? Pode ver que aqui, ó, ela fica inclinada, né? E aí, eu já começo essa costura, ó, pego um ponto lá na peça e pego um ponto do braço, vou lá na peça de novo, com bastante cuidado, bem devagarzinho, tá bom? E, ó, saio no braço de novo, puxo bem, tá? Pra não ficar a costura frouxa, e vou fazendo esse processo
tá? Nessa posição. Se precisar colocar alfinete pra te auxiliar, pra segurar, igual a gente fez aqui no focinho, pode colocar, tá bom? É sempre bom, tá? Facilitar o serviço, se você achar que vai te ajudar, coloca assim, tá? Não pensa duas vezes. Quando precisa, eu coloco também, ó. Vou virar aqui pra facilitar pra mim. E eu vou costurar já esse cantinho aqui, tá? Os cantinhos é importantíssimo eles estarem bem presinhos e costuradinhos, tá? Deixa eu ver se o outro lá tá bem... Vou voltar lá pro outro cantinho, que eu acho que ele precisa de uma atenção. Ó, costurei um cantinho. Vou costurar melhor esse outro cantinho aqui, que eu acho que ele... Opa, já entrando muito em cima, o ponto é mais pra baixo. Tá? E aí, eu já vou lá pra trás, vou fazer um nozinho. Viu? Ó, e ele fica assim, tá? Acho que dava pra ter posto mais inclinado ainda, pra ele ficar mais pra frente ainda, tá? E aí, vamos dar esse acabamento. Tô fazendo esse bracinho, tá? Todo pra você ver. Eu nem tô olhando através do celular, tá? Que eu tô gravando. Eu tô olhando direto pra peça, que é pra eu não errar, tá? Então, não sei se apareceu exatamente tudo agora. Pra mim, tá centralizado, né? Não sei se ficou assim o tempo inteiro na gravação. Mas, tô tentando aqui mostrar pra vocês tudo o que eu consigo mostrar, tá bom? Eu sempre faço essas costuras em locais aleatórios, que é, sabe aquele fio que fica saindo quando a criança brinca muito? Então, é pra isso não acontecer, sabe? Aí, eu faço essas costuras assim, distante da onde sai o fio original, e aí ela não escapa mais. Não fica saindo fio nenhum, nem o daqui, ó, ele sai mais, tá? Ok, tá? Costurei um braço, vou costurar o outro, e aí eu já volto pra gente costurar as perninhas, tá? Que vai ser uma costurinha bem legal de se fazer, tá? O resultado é maravilhoso, então vale super a pena. Pronto, costurei aqui os bracinhos. Gente, e olha a cara desse leão, tá? Observa bem, é um urso. Ele está com cara de urso. Então, fica a dica aqui, hashtag a dica da Rose. Cliente pediu um urso, você não achou um ursinho desse tamanho e tal, faça esse daqui, ó, só diminuir a patinha, não fazer esse detalhe, tá bom? Isso aqui é um ursinho, gente, tá muito a cara de um urso, tá? Eu confesso. Então, vamos lá. Vamos fazer essa... E se for fazer ursinho, faz aqui menor também, tá? Mais curto. Vamos fazer essa parte da perninha. Eu vou até botar a câmera mais pra cima. Peraí. Deixa eu ajustar aqui, que é pra aumentar o tamanho da visão aqui. Deixa eu ver se ficou bom. Tá bom, muito bom. Tá bom aí? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ai, pior que ela tá escorregando. Essa minha ring light aqui já tá com os dias contados, coitada. Não é coitada dela, não. É coitada de mim, que tem que comprar outra. Então, é isso daqui, tá? Pronto. Tá bem amplo, porque eu vou tentar não sair dessa região aqui. Eu vou até marcar o limite, tá? Que eu tenho que fazer aqui. Porque eu não vou conseguir ficar olhando na câmera o tempo todo, né? Pronto, até aqui, até aqui. Ok. Vou fazer aqui. Olha só, vou colocar aqui o pezinho, a patinha, né? E como ela vai ficar flexível, então eu tenho que costurar atravessando de um lado pro outro, tá? Então, eu primeiro preciso encontrar a posição que eu quero colocar, tá? Eu quero colocar aqui nessa posição, assim, ó, bem nessa posição, e que eu consiga fazer assim com ele e fazer assim. Acho que eu vou colocar essa parte pra frente. Isso. Olha só, que eu consiga colocar ele sentado e que eu consigo deixar ele tá? Em pezinho. Então, essa linha aqui, ela tem que vir mais pro lado.
tá? Que é onde vai pegar aqui, ó, tá? Exatamente aqui, foi. Eu vou atravessar de um lado para o outro, olha a importância dessa agulha grande. Se você é pequena, tem que estar apertando pra chegar do outro lado. Cheguei lá do outro lado, tá? Eu tenho que olhar também se o outro lado vai ficar embaixo da outra perna, tá bom? Pronto, ó, nessa posição dá pra avaliar, a outra perna vai ficar nessa posição também, então vai ficar embaixo, tá? Então, eu venho daqui, ó, abraço só um pontinho e volto, tá? Eu preciso voltar com essa agulha, atravessando lá a perninha, tá? Vou atravessar aqui a perninha. E vou abraçar aqui uma parte da perninha, tá? Ó, eu vou abraçar aqui uns 2 pontinhos, tá? E vou voltar pra lá de novo. Vou voltar mais ou menos naquela posição lá, certo? E foi. E aqui, ó, costurei, tá? Ele vai ficar assim, tá? Essa é a costura dele, tá? É assim, ele vai tanto sentar quanto ficar em pé. Então, o que que eu preciso fazer aqui? Um reforço na costura, né, gente? Só isso. E costurar a outra perninha aqui também, tá? Mas deixa eu fazer logo esse reforço pra você ver. Dessa costura, ó, tô puxando, tá? Eu tô puxando bem. Ai, me furei. Caraca, me furei. Não acredito. Tá, agora eu vou pegar aqui essa parte. Vou continuar puxando. Certo? Vou fazer um nozinho. Vou costurar aqui a outra parte no vídeo também, né? Outra perninha. Não basta explicar só um lado, né? Tem que explicar o outro, né? Tem que ser completo. Porque aí tem muita gente, se você não tá com dificuldade, não tô com dificuldade de costurar, eu sei, ok. Mas eu tenho muita aluna que tem sim dificuldade, tá bom? Então, eu tô fazendo essa parte do vídeo pra quem tem dificuldade nessa questão. Gente, quem quiser costurar normal, sem fazer essa perninha flexível, ok, tá? O importante é ele ficar fofinho. Esse é importante. Ficar muito fofinho. Essa é a nossa missão. Fazer amigurumis fofinhos. Ok, vou dar outro nó aqui, que senão ficou longe daquela parte. Ó. E aí, eu vou puxar esse excesso aqui pra dentro, tá? Esse nozão, ó, ficou um nó enorme, eu vou puxar pra dentro da peça, porque ele nunca mais vai ser visto. Pronto, puxei aqui. Vou cortar esse excesso, tá? Que tá difícil de colocar lá dentro da peça. Coloco lá pra dentro, certo? Olha só, ele senta e ele levanta. Ele senta, ó, ele senta e ele levanta. Vamos aqui costurar a outra perna. Outra perna é o mesmo esquema, a gente vê a posição, tá? Posiciona as pernas e manda ver, tá? A gente vai... Vamos ver aqui, ó, ele sentado, aquela mesma posição. Deixa eu sair com o fio lá do outro lado. Aqui. Certo. Ok. Ok, ó, vou entrar aqui, tá? Eu vou tentar sair aqui embaixo dessa perna aqui, ó. Tá? Puxei ela pra cima, tá? Sem medo, porque ela tá bem costuradinha, então não preciso ter medo. E daí, eu puxo bem, ó. Puxo bem. E aí, eu vou voltar. Vou abraçar aqui uns pontinhos, vou voltar. Opa, peraí.
Deixa eu posicionar aqui essa perninha, que é pra ela não ficar torta em relação à outra. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Olha só, deixa eu tirar aqui esse braço da frente, que eu vou sair com a agulha aqui, ó. Ai, eu tô morrendo de medo de me furar. Pronto, consegui sair com a agulha aqui. Tá? Venho aqui e foi. Vou lá pro outro lado. E já faço esse acabamento também. Dessa outra perninha, certo? Faço o nozinho, escondo dentro da peça. Deixa eu esconder aqui e vou fazer de novo. Deixa eu ver se foi lá. E fazer aqui também, tá? Mais um nozinho e esconder dentro da peça. Eu acho que nunca é demais. Ok. Cortar aqui. E olha só, aí a gente dá uma batidinha, aquela velha amassadinha assim na bundinha dele, sabe? E aqui está, ó, ele fica sentadinho, gente, ele fica sentadinho. Ficou. Sentadinho, tá? Sentadinho. Olha só que coisa mais fofa. Deixa eu botar assim, ó, pra você ver. E aqui está os membros dele costurados. Vamos lá, a parte da juba, tá bom? Olha só, eu vou fazer aqui, vou demonstrar como é cada carreirinha, tá? A juba já está prontinha aqui, a minha, ó. Deixa eu mostrar logo pra você, né? Não tem por que eu estar escondendo, ó. O resultado final vai ser assim, certo? Essa é a juba. Olha só, fica bem babadada mesmo, tá? Só pra você não assustar com a sua. Como é que eu fiz essa juba? Eu iniciei com 50 correntinhas. Então, faça aí 50 correntinhas. Quando você fizer as 50 correntinhas, deixa eu fazer aqui algumas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, vamos supor que aqui tem 50 correntinhas. Após as 50 correntinhas, você faz mais duas, tá? Laça e faça ponto alto, tá? O que que a gente vai fazer? 2 pontos altos em cada correntinha, certo? Então, em cada uma da correntinha, você vai fazendo 2 pontos altos. Vou fazer aqui, tá? Aumentos, no caso, né? Vou fazer aqui os 2 pontos altos em cada correntinha. Você faz aí essa primeira carreira. E dá pausa no vídeo, tá? Quando você terminar essa primeira carreira, aí você volta aqui, eu também vou fazer essa partinha aqui, e aí eu já volto com você pra mostrar a segunda carreira. Pronto, fiz aqui a primeira carreira, tá? Agora, vamos para a segunda. Você vira o trabalho, faz 2 correntinhas, né? Subiu, faz um ponto não, tá? Meio ponto alto, certo? Laça e puxa os 3 de uma vez, tá? Faz meio ponto alto e no outro você faz um aumento com meio ponto alto. Então, você vai trabalhar toda essa carreira, um meio ponto alto sozinho e 2 meios pontos altos junto, tá? Por toda essa carreira, você vai fazendo assim. Terminou essa segunda carreira, dá uma pausa agora no vídeo, tá? Faz essa segunda carreira e volta aqui comigo. Quando você terminar essa segunda carreira, você vai virar, tá? Vira o trabalho, faz 2 correntinhas. No mesmo lugar, você faz 2 pontos altos. É bastante, hein? É bastante ponto, vai demorar bastante. Faz 2 pontos altos, pula um ponto, vai no próximo. Faz, ó, um ponto baixíssimo, ó, puxa de uma vez. Faz 2 correntinhas. No mesmo lugar, 2 pontos altos, 1 e 2 pontos altos, pula um ponto, vai no próximo, faz meio ponto alto,
Ai, meu Deus. Faz ponto baixíssimo, 2 correntinhas, faz 2 pontos altos, certo? E é assim até o final. Pula um ponto, faz pontos baixíssimos e vai assim até o final, certo? Fez essas 1, 2, 3, né? 3 carreiras, está pronto aqui. Termina o seu, depois que você terminar o seu, dá uma pausa, tá? Aí você volta aqui. Terminou, deixa um pedaço de fio grande, tá bom? Deixa um pedaço de fio bem grande pra poder costurar, é importante. E aí, você vai colocar alfinete, tá? Antes de começar a costurar, pra não ir costurando aleatoriamente, né? Então, você vai fixando aqui, ó. Aqui a gente vai costurar a parte da correntinha, né? Então, a gente pega aqui, ó, onde é a correntinha e coloca lá, tá? Coloca lá bem no início e vai ajustando aqui, tá? Pega por trás da orelhinha, tá bom? Pega por trás da orelhinha, deixa eu colocar aqui o alfinete. Deixa eu pegar aqui. Ó, por trás da orelhinha, certo? E aí, a gente vai vir aqui, ó, pra frente, passa pela orelhinha e vem pra frente aqui, tá bom? Deixa eu arrumar o meu aqui, que o meu tá todo torcido, o fio, tudo bagunçado. Pronto. Vem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a gente vai passar por trás da orelhinha, né? E nessa parte aqui de cima, a gente dá uma descidinha aqui na cabecinha dele. A orelhinha tá mais ou menos nessa posição. Então, a gente vai descer, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Coloca os alfinetes nessa parte em que a gente vai fazer tipo uma descidinha, tá bom? Ó, pra ele ficar mais ou menos assim. Deu essa descida, aí você vai por trás da orelha de novo e volta lá. Ó, o meu ficou curtinho, então, se o meu ficou curto, o que que eu faço? Eu só diminuo essa descida, tá? Em vez de eu fazer as 5 carreiras lá pra baixo, eu faço umas 4 carreiras lá pra baixo, nessa parte da frente. Daí, ó, eu pego por aqui, ó, viu? É curto ou longo, aí dá pra ajustar, tá bom? Se o teu ficar muito curto, não der pra fazer essa voltinha aqui pra frente, não tem problema. Vem reto, tá? Se o teu ficar muito curto, vem reto. Se o teu ficar, o meu ficou muito grande, pode fazer essa voltinha maior, deixar, né, mais frouxinho. E olha só aqui, ó, parte da juba, tá? Vamos lá, eu já vou fazer isso aqui agora com você. Olha, olha o nosso leão. Leontel. Pronto, vamos lá, já iniciar, né? Tem bastante fio aqui, tá bom? Então, deixa eu... Pronto, tem bastante fio aqui. Olha só, já vou iniciar aqui já, costurando, porque, ó, como o fio aqui terminou no finalzinho, então já dá pra ir fazer essa parte aqui, né? Até a gente chegar na parte em que a gente, de fato, vai costurar na peça, né? Então, já dá pra gente fazer esse acabamento de uma vez só. E aí, a gente vai subindo aqui, tá? Pra transformar em uma peça só. Essa é a ideia. Transformar em uma peça só. Deixa eu abrir bem aqui, tá? Pra me poder ver o que é que eu tô fazendo. Vou tirar esses alfinetes e vou trazer pra cá. Só pra eu poder ver aqui essa costura que eu tô fazendo, tá? Eu tenho que emendar essa parte com essas duas aqui, ó. Pronto, é essa aqui que eu tenho que fazer. Emenda essas duas partes, tá? Vamos tentar fazer uma emenda legal. E aí, ó, junta o início com o fim, certo? Não sei o que tá estralando tanto aqui. Eu vou dar uma amarradinha aqui agora. Eu vou amarrar com esse fio, que é pra dar aquela fixada e não ficar repuxando essa parte, tá?
E aí, depois, esse fio aqui que sobrar, eu depois, lá no final, na hora de dar o acabamento, eu guardo ele pra dentro da peça, tá? Pronto, vou colocar lá no lugarzinho, ó, já virou um só, tá? Virou uma coisa só. Não dá nem pra ver a emenda, ainda dá nem pra ver a emenda. Então, vamos lá. Vamos começar a costurar aqui na peça, tá bom? Olha só, a gente costura com a maior paciência do mundo, vamos ver se tá no lugar certo. Pra mim, está no lugar certo. E dá pra fazer uma costura parecida com a do focinho, tá? Só que dá pra fazer uma costura mais espaçada, não precisa ser um pontinho tão próximo do outro, tá? E também não tão espaçada assim, tá bom? Que é pra também, quando o bebê puxar, sei lá, alguma criança puxar, não correr o risco de a criança conseguir arrancar isso aqui, né? Ou um espaço que caiba, passe um dedo também, né? Não é legal. E olha só. E aí, a gente vai fazendo aquela costurinha básica, tá? Você tá conseguindo entender a costura? Eu não quero aproximar mais a câmera, porque às vezes eu acabo saindo do lugar, né, do foco da câmera, eu acabo escapando. Então, ela assim, maior, fica mais fácil pra mim. Olha só, tô vindo por aqui. Ó, vamos tomar cuidado aqui com essa parte, tá? Pra não passar. Vou até colocar um alfinete pra não ir muito pra trás. Esse aqui também, vou colocar um alfinete, tá? Que é pra ficar mais ou menos na direção da orelhinha, tá bom? Porque senão a gente costura lá pra trás demais e aí não é legal. Olha só. Agulha maravilhosa, grandona, assim, tá? Antes eu sofria muito com a pequenininha, eu achava normal, achava que era daquele jeito mesmo. Então, eu recomendo muito pra você comprar uma agulha grande, muito bom. Muito bom ter essa variedade de materiais, tá? E é um material acessível. Claro que as linhas não são materiais muito acessíveis, né? Linhas para crochê não é muito barata, mas a questão da agulha, né? Essa agulha aqui de costura, ela não é cara, então eu recomendo bastante você ter uma, né? Se você já tem, você tá vendo a maravilha que é, né? Olha só. E as fibras que for saindo na hora da costura, você vai fazendo a limpezinha, tá? Vai fazendo aquela limpezinha, aquele capricho. Ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse alfinete pra ele não me atrapalhar, tá? Mas eu sei que aqui, ó, atrás da orelhinha, certo? Bom, eu acredito muito que não precisa eu continuar gravando essa costura, né? Já costurei quase metade, né? Você já entendeu? Então, eu vou fazer essa parte da costura, tá? E aí, eu volto com você, que tem mais um acabamento pequenininho, mas tem mais. E aí, eu volto com você pra gente terminar, tá? Não corta o fio, tá? Não corta esse fio, a gente vai precisar dele se o seu sobrar. Se o seu faltar, acabou e tal, faz o acabamento, corta mais um pedaço de fio e continua costurando, tá bom? Mas não corta ele se o seu sobrar. Eu acredito que o meu também vai sobrar bastante. E aí, vai dar pra fazer esse acabamento com esse fio, tá? Vou costurar aqui, ó, toda essa juba e eu já volto com você. Eu fiz aqui toda a costurinha da juba, tá? Depois eu vou te ensinar como arrumar ela pra ela ficar legal. Que eu ainda também não arrumei a minha. Vamos fazer aqui, vou fazer aqui o acabamento sem cortar, tá? Eu não fiz, vou fazer aqui agora um nozinho. E esse outro fio aqui depois eu escondo dentro da peça, tá? Quando eu terminar aqui com... Opa! Com a agulha de tapeçaria. Vou lá pra dentro da peça e olha só. Fiz umas marcações aqui, tá? Vamos fazer uma pequena sobrancelhinha nele, tá? Só pra dar um charme. E a marcação foi assim, ó. Eu cortei 1, 2 carreirinhas, tá? Acima do olho, 1, 2, acima do olho. Coloquei o alfinete.
E contei, ó, na mesma carreirinha aqui, ó, na direção do olho. Olha só, o alfinete eu coloquei aqui, contando assim, ó, 1, 2, ponto para o lado, 1, 2, ponto para o outro lado, certo? Então, foi assim que eu fiz, tá? 1, 2 para o outro lado, é aqui mesmo, por aqui mesmo. E aí, eu vou lá, tá? Onde eu marquei pra ser a sobrancelha, tá? Se teu fio não deu, pega outro fio e faz essa sobrancelha, tá bom? Vai dar um charminho, é um detalhe a mais, é sempre bom ter uns detalhezinhos, né? Pra sua peça ter essa diferença das outras, né? Deixa eu colocar esse nó aqui pra dentro. E aqui eu já faço a sobrancelha, ó. Venho de um lado para o outro, de um alfinete para o outro. Ai, meu Deus, esse aqui, né? E vou lá pro outro, pra outra sobrancelha. Daqui, ó. Fiz um lado. Tirar aqui a fibra que saiu. Fiz um lado aqui, ó, da sobrancelha, agora eu vou fazer o outro lado da sobrancelha. Deixa eu botar mais ou menos por aqui. Pronto. Deixa eu sair aqui atrás, ó, da juba, que aí... Não, um pouquinho mais pra baixo, né? Que aí eu faço acabamento aqui, ó, escondidinho, tá? Mas vamos olhar como vai ficar aqui essa parte, se a gente precisar puxar mais ou menos, tá? Bom, não vou puxar muito a sobrancelha, tá? Deixa eu dar uma ajustada aqui, pra não ter que puxar muito a sobrancelha. Olha só a sobrancelhinha dele, que coisa mais fofa. Já dá uma diferença, né? Já dá uma diferença. E aí, a gente já dá o acabamento aqui com esse fio, esconde a ponta, tá? E agora, vamos fazer o rabinho dele, tá bom? Vou fazer aqui o rabinho dele. Então, vou fazer o acabamento aqui da juba e desse fiozinho. E aí, eu volto com você pra gente fazer o rabo. É importante ver o rabinho. Bom, vamos agora para o rabo, tá bom? Vou fazer aqui o rabo com você. E a gente já aplica, tá? No nosso leãozinho. Correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Pula uma, pega aqui, ó, nessa parte de trás, tá? E vamos fazer pontos baixos, olha só. Até voltar, tá? No caso, são 9 pontos baixos, né? A gente fez 10 correntinhas, pulou a última e volta com 9 pontos baixos, tá? Não vou fazer um rabo tão comprido assim, tá? Ficar um rabinho razoável, tá? Vai ter os pelinhos, vamos fazer os pelinhos. Pronto, último ponto, agora eu faço uma correntinha pra travar, deixa um pedacinho de fio, ó. Esses 2 pedacinhos de fio dá pra gente amarrar na peça, tá? Agora, vamos fazer aqui essa parte do rabo, tá? Eu peguei os mesmos fiozinhos pra fazer, cortei, tá? Em pedacinhos pequenos pra fazer a mesma cor da juba, né? E aí, a gente aplica, ó, nessa parte aqui, que a gente finalizou as correntinhas e iniciou os pontos baixos, a gente vai aplicando alguns fiozinhos, tá? Vou aplicar aqui, ó. E depois a gente dá uma desfiadinha, tá? Vou dar uma desfiadinha aqui pra você ver como é. Deixa eu só fazer essa aplicação aqui, que é pra você ver como é que eu vou fazer essa desfiada. Que é pra ficar igual aquele rabo mesmo do leão, que o rabo dele é meio desfiadinho, né? Uns cabelinhos ressecadinho que ele tem no final do rabo. Ó, coloquei 3 aqui, tá? Se você quiser colocar mais, você coloca. Ó, e aí, esse tamanho aqui tá bom. E aí, dá pra pegar aqui, ó, você pega aqui, ó, no meio do fio, ó, e desfia, tá? É interessante pegar mais na ponta, que dá pra desfiar mais, ó. E vai subindo assim, ó, com a agulha, e vai desfiando, tá?
Como aqui tem pouquinho fio, rapidinho você desfia, tá? Se fosse pra fazer na juba desse jeito, ninguém consegue, dá muito trabalho, é muita coisa. Já pensou fazer uma juba fio a fio e ainda desfiar desse jeito? Tem gente que faz, né? Mas eu prefiro fazer isso só no rabo, ó. Vai desfiando todinho, tá? Todinho. Aí você começa da ponta e vai descendo, tá? Porque senão ele embola, né? Ele embola todinho. E aí, ó, já embolou, tá vendo? Tem que começar mais da pontinha. E aí, tá dando pra ver, né? Olha só, gente, deixa nos comentários o que você achou, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Mas eu quero muito saber o que você tá achando dessa aula, tá? Esse é o primeiro bichinho do nosso Zoo Baby, tá? Vamos fazer um zoológico da África aqui. O primeiro tá sendo o leão, né? Não podia faltar o leão, então coloquei ele logo primeiro na lista. Tá? O próximo é o macaquinho. Vai ter zebra. Vai ter zebra? Ah, não tenho certeza se vai ter zebra. Eu sei que vai ter girafa. Tá bom? E é muito importante pra mim, tá? O feedback de você, saber o que você tá achando. Ver o seu também, tá? Eu quero muito ver o seu. E olha só, desfiei aqui bastante, tá bom? Deixei bem desfiadinho, ó. Dá pra desfiar até mais. Pronto. Agora, vamos aplicar aqui o rabinho dele, tá? Aplicar aqui nessa parte de trás, olha. Deixa eu falar. A carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? A nona carreira, tá? Você aplica, puxa o fio assim, ó. Eita. Puxa o fio, amarra com o outro, tá? Vamos amarrar. E aí, todo nozinho que ficar... que a gente fizer aqui, a gente vai puxar lá pra dentro da peça, tá bom? Então, a gente faz aqui 2 nozinhos. Foi, 2 nozinhos. E puxa esses fios lá pra dentro da peça, tá? Pra eles não... a gente não precisa cortar eles curto, tá? Ó, puxa lá pra dentro da peça. Puxei, uma parte foi, outra parte ficou. Então, a gente pode socar aqui, tá? Com a agulha, com a tesoura. E olha só, vamos colocar ele sentadinho aqui, ó. Ó o rabinho aqui, que bonitinho. Peraí que ele fica sentado. Que bonitinho. Vamos arrumar agora a juba? Vamos lá, vamos arrumar a juba. Olha só, a jubinha é interessante a gente arrumar assim, ó, que ela fique ao redor da orelhinha, tá? Ó, dá uma abraçadinha na orelhinha, mas aí você arruma pra ela não ficar assim, tá? Aí você vai dando uma arrumada, mas o interessante é ela ficar meio ao redor assim, tá? Da orelhinha, não ficar muito lá pra trás da orelhinha, pra ter bastante aqui pra frente também, tá? E aqui está o nosso leão-tel. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, tá bom? O próximo é o macaquinho, mas esse é o primeiro do nosso Zoo Baby. Tá bom? Tô muito feliz de ter conseguido gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu amo quando vocês dão feedback, me mostra também, tá? Me marca, tá? Fiz com a Rose, tá? Coloca a minha hashtag. E até o próximo vídeo. Tchau!